Oi pessoal, tá tudo bem? Eu sei que eu andei bem sumida aqui no canal, então eu tô gravando isso daqui agora só pra explicar rapidinho que aconteceu muita coisa assim nesse final de ano, e aí eu não tava conseguindo focar, e tem um avião passando bem aqui agora. Mas, enfim, era final de semestre na escola, né, que eu trabalho, era final de semestre meu da faculdade, e entre outras coisas e questões pessoais e os meus projetos que eu retomei, mais futuramente eu vou falar sobre eles aqui. E além disso, eu tava com uma rinite muito brava também, então não tinha condições de eu administrar tudo, mas eu não sumi, não larguei o canal, não. Tá tudo bem, tá tudo bem. E eu vou deixar vocês agora com o último vídeo que eu gravei no ano passado. E mais pra frente a gente vai se vendo. Beijo, tchau. Oi, gente, tudo bem? Sou eu, Georgia Moreira, e eu planejei algumas mudancinhas aqui no canal. Então, este é o primeiro vídeo neste esquema que eu venho pensando. E quando eu comecei a produzir resenhas aqui, eu tava em mente com um formato que eu gostava e já tinha visto em alguns booktubers, que eram resenhas mais detalhadas, falando sobre os autores, falando sobre o contexto. E é desse jeito que eu gosto de trabalhar, mas o tempo é corrido e eu já comentei isso com vocês nas férias, que eu tava tentando alguns pensamentos diferentes, mas ainda não estava satisfeita, né? Acho que eu só fiz um vídeo nesse modelo, talvez depois eu tente outros, mas ainda não me senti satisfeita. E aí ontem eu estava pensando em por que não fazer como se fosse uma série de autores, uma playlist, alguma coisa, falando sobre os autores, sobre o contexto, sobre a vida, etc. E aí depois, à medida que eu for lendo os livros, for comentando, for selecionando eles aqui, eu encaixo numa playlist ou faço alguma coisa assim, e fica meio que bipartido a pesquisa toda que eu faço, que eu gosto de fazer, e aí fica mais fácil para editar e para tudo mais. Então, a partir de agora eu vou testar este modelo. E aí, falando sobre os autores, tem muita coisa que eu quero colocar em prática ainda, muita gente de quem eu quero falar. Fiz a série falando sobre Jane Austen, sobre os 6 romances e tudo misturado. Mas agora, assim como eu já falei da Jane, eu quero falar sobre o meu escritor favorito, que é o C.S. Lewis. E essa musiquinha que eu estava cantando no começo, ela é baseada em alguns dos trechos que ele escreveu em livros distintos e etc. Foi composta pela Brooke Fraser e se chama C.S. Lewis Song. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre o C.S. Lewis. E tem tanta coisa para falar que... Ai. O C.S. Lewis, ele é um escritor irlandês. Ele nasceu em Belfast, mas na época que ele nasceu lá, a Irlanda ainda não estava dividida entre Irlanda do Norte e Irlanda mesmo, porque essa guerra que houve ali, né, com os ingleses e com os irlandeses, ela aconteceu em 1900 e alguma coisa que eu não me lembro agora. Mas quando ele nasceu era em 1898 e ele morreu em 1963. Então ainda era tudo uma coisa só. O C.S. Lewis, ele é muito famoso pelas Crônicas de Nárnia. Então tem muita gente que às vezes não sabe nada da vida do autor e nem entende o que ele quis dizer por trás daquele livro, mas as pessoas conhecem Nárnia. E ele é o cara que escreveu as Crônicas de Nárnia. Mas fora isso, ainda tem muita coisa que a gente pode falar sobre ele. Porque... ele foi um ótimo professor universitário, imagino, espero eu que sim. Mas eu acredito que sim. Quero pensar que sim. Ele foi crítico literário, ele foi apologeta. E, gente, apologeta é tipo alguém que mexe com apologética. Ele meio que foi um teólogo leigo, sabe? Ele não tinha formação de teologia, mas ele
expulsava as coisas e ele conseguia falar, e aí a partir disso ele produziu muita coisa e ele se tornou uma autoridade no assunto até hoje. E os livros dele, eles variam entre filosofia, crítica literária, literatura medieval. Aí a gente entra na apologética, como eu tava falando pra vocês, apologética, teologia e crítica social também. Eu falei filosofia, né? Espero que sim. Mas, deixa eu ver. E ele era muito conhecido também como um crítico literário, tipo erudito, sabe? E ele dava aula ali nas faculdades de Oxford e de Cambridge. Então, assim, o cara não era fraco, sabe? Fora isso, ele foi considerado também o G.K. Chesterton do século XX. E o G.K. Chesterton, ele também era cristão, ele também era polêmico, e ambos meio que foram considerados como profetas do senso comum. Isso daqui eu já falei, olha só. Sim, uma das coisas que eu acho muito interessantes na história do C.S. Lewis, e agora que eu percebi que eu apaguei a luz, mas tudo bem, eu vou tentar continuar o vídeo mesmo assim. O C.S. Lewis, eu falei pra vocês que ele era cristão e etc, ele era convertido à igreja anglicana, mas ele era, antes disso, ateu com tendências freudianas. É freudiana que fala, né? Eu quase falei freudiano quando tava pensando, mas a gente fala Freud, então eu espero que eu esteja certa. Mas ele era ateu com tendências... Vocês entenderam o que eu quis dizer. E eu gosto muito disso nele, porque eu acredito que isso reflete muito na sua obra. Porque a maneira como ele pode explicar as coisas e como ele entende as dúvidas do ser humano e por que ele é considerado um grande apologeta até então, tem forte influência disso, porque como uma pessoa que duvidava, que era cética, ele sabe muito bem quais são as dúvidas na cabeça das pessoas, e ele consegue falar disso com uma clareza fantástica. Depois disso, ele se converteu. Antes de chegar na conversão dele, ele admirava muitos autores cristãos, como Santo Agostinho, que na verdade eu chamo de Agostinho, né? Mas, enfim, Agostinho, Santo Agostinho, Tomás de Aquino também, o próprio Chesterton, que a gente estava falando, e eu acho possível estar me esquecendo de mais algum, mas eu não vou lembrar agora. Acho que tinha um MacDonald, mas não lembro o nome. E ele questionava como que eles podiam ser tão inteligentes e serem cristãos, porque ele não acreditava muito nisso, né? Ele não acreditava nada. O C.S. Lewis, ele sofreu desde cedo, porque ele perdeu a sua mãe muito cedo, e ele já questionava esse problema do mal e de tudo mais no mundo e etc. Então ele não estava aberto para crer em Deus. E isso começou a mudar por causa de uma outra pessoa que talvez um dia, quem sabe, acabe parando em um desses vídeos que eu faça, que é nada mais, nada menos do que um amigo assim, simples, chamado J.R.R. Tolkien. Conhecem? Já ouviram falar? Talvez. Porque o Tolkien, ele era católico e tudo mais, e os dois eles eram colegas de profissão, e a conversão do C.S. Lewis, ela se deu depois de uma conversa com o Tolkien, apesar de que nessa conversa ele não se tornou cristão, mas ele passou a se considerar teísta. E além dessa conversa, aí depois ele leu um livro que eu não lembro o nome, que era do Chesterton, chamado The Everlasting Man. E aí, a partir disso, o combo meio que interferiu nessa conversão do C.S. Lewis. E a relação dele com Tolkien é muito interessante, porque os dois eles eram muito amigos.
Um dos meus livros favoritos do C.S. Lewis é The Screwtape Letters, que traduziram aqui como Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. E na dedicatória ele está recomendando ao Tolkien. Então até a esposa do Tolkien tinha meio que ciúme da amizade dos dois. E a própria obra do Tolkien, ela foi muito influenciada por essa amizade, porque o Lewis, ele incentivou muito o Tolkien a publicar mesmo o Hobbit, o Senhor dos Anéis e etc., falando que tava muito bom e etc. Ele fez umas resenhas super legais, apesar de que eu acho que o C.S. Lewis foi mais amigo do Tolkien do que o Tolkien nesse sentido, né? Não sei porque eu não conheci os dois, mas pelo menos no sentido de falar assim das obras, de elogiar e etc. O Tolkien, acho que em cartas depois, ele falou que ele só gostou da trilogia cósmica, dos últimos volumes das Crônicas de Nárnia e do que mais que eu tô me esquecendo aqui, de um livro de crítica literária do C.S. Lewis, que agora eu não vou saber o nome, mas tipo assim, né? E parece, nossa, que legal, mas o cara produziu tanta coisa que talvez até por isso, né, produziu tanta coisa que aí pra filtrar, não sei o que aconteceu, mas o Tolkien não elogiava, não era tão entusiasta da obra do Lewis quanto o contrário. Depois disso, assim também falando, entrando nesse quesito, após a conversão dele, a produção do Lewis cresceu muito, porque ele começou a falar sobre assuntos diversos. Ele escreveu a Abolição do Homem, escreveu tanta coisa, são tantos livros, e eles tiveram esse crescimento mesmo após a conversão, porque ele é considerado apologeta, então ele começou a tratar de seus assuntos no papel, fazendo o que ele sabe fazer, que é escrever, e escrever muito bem, diga-se de passagem. Sim, um ponto muito importante da história do Lewis é que tanto cresceu essa produção literária dele que os livros começaram a ser exportados para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, uma senhora divorciada, mãe de 2 filhos, chamada Joy Davidman, ela começou a ler os livros do C.S. Lewis. E aí, quando ela foi para a Inglaterra, os dois começaram a conversar, e eles conversaram tanto que eles se casaram. Eles se casaram, inclusive, em um quarto de hospital, porque a Joy, ela era muito doente. E a relação deles, o afeto, tudo foi crescendo muito até gerar esse casamento. E esse casamento, infelizmente, ele só durou 4 anos, porque a Joy, ela tinha essa doença gravíssima e ela morreu devido a essa doença. Enquanto eles estavam casados, o C.S. Lewis produziu uma das suas obras mais famosas, que é The Four Loves, traduzido como Os 4 Amores. E após a morte da Joy, ele entrou em depressão e produziu A Grief Observed, sobre um pseudônimo, que ele não colocou o nome dele, foi N.W. Clerk, mas o livro é dele. Então, eu estou com uma edição dele aqui, que não é minha, é da Maria, a minha amiga mais blogueira, famosa de outdoors e etc. E hoje a gente vê aqui que na tradução eles já colocam o nome do C.S. Lewis e etc. Mas algumas outras traduções e versões, elas estão com o pseudônimo que ele usou para escrever. A parte do Grief Observed entra aqui, ó. Um luto em observação, e aqui eles deram uma incrementada no título, porque vocês sabem que isso sempre acontece com os livros traduzidos e filmes e etc. Ele morreu aos 64 anos de ataque cardíaco e deixou um legado muito impressionante. Por mais que a gente fale das Crônicas de Nárnia, e eu amo as Crônicas de Nárnia de verdade, até tô pensando em relê-las e comentar aqui sobre elas, mas ele fez muita coisa além disso, e ele era muito bom escrevendo, ele era muito bom se expressando, e
eu fico maravilhada quando eu começo a ler as coisas do C.S. Lewis, sabe? Porque ele fala das coisas com uma clareza tão, sabe? Ele é muito bom, foi, né? Muito bom naquilo que ele fez. Tanto que ele não é um daqueles casos de escritores que só após a morte se tornam famosos, porque ele teve muito reconhecimento em vida. E tanto como crítico literário, quanto escritor, como tudo, como professor universitário. Eu coloquei aqui, inclusive, um livro que eu comprei. Foi no ano passado? Deixa eu ver. Foi no ano passado. Eu estava acessando a Amazon, não lembro o que eu estava procurando. Eu sei que eu vi uma promoção desse livro aqui, King Arthur, e tava tipo, acho que eu paguei menos de R$20, sendo um livro importado, então o preço estava muito bom. E só depois que eu fui pesquisar, porque eu comprei meio assim, eu já queria ler, né, King Arthur, pretendo falar sobre ele futuramente, porque ainda não consegui ler. Mas eu achei a promoção tão assim, falei assim, mano, nossa, né, Georgia, vamos, por que não? E essa série aqui, da Puffin Classics, é como se fosse um setor da Penguin que fala para crianças e etc. Tanto que tem aqui uma coleção onde, sabe, a linguagem é mais voltada para as crianças e tal. Eu tenho 2 livros dessa coleção. Aqui são alguns dos títulos que eles têm, que eu não sei se tá mostrando, mas a gente tem Alice's Adventures in Wonderland, a gente tem Black Beauty, The Secret Garden, que inclusive eu tenho muita vontade de ler, A Journey to the Center of the World, e não está aqui nesse desenho, mas eu tenho dessa coleção também, Around the World in 80 Days, e eu paguei, se eu não me engano, acho que menos de R$20 em cada um deles. E aí o que tem uma coisa a ver com a outra? Que o King Arthur, ele tem diversas versões, tanto que quando eu comecei a procurar ele em português, acho que antes disso que eu queria lê-lo, e aí eu tava vendo, e não tem a história completa traduzida em português, e tem vários volumes, e aí não traduziram, e etc. E aí eu achei esse daqui, que, se a gente for olhar aqui, cadê o índice onde eu vi? Aqui a gente tem Book 1, Book 2, Book 3, Book 4. Toda a saga do King Arthur, de mito, de etc. É óbvio que vai ser com uma linguagem mais infantil, mas tem aqui os 4 livros, daqueles que nem foram traduzidos todos para o português. E aí que esse autor aqui, ó, Roger Lancelyn Green, que é o nome que tá aqui em cima, ele foi aluno do C.S. Lewis e ele participava do grupinho ali que tinha ele e o Tolkien, uns caras assim, sabe do nada, falando dos livros, etc. Ele também escreveu outras coisas sobre, acho que é The Tales of Greece, eu não lembro o nome agora, mas ele escreveu outras coisas. E ele também tinha essa mesma pegada de fantasia, de infantil, de mitos. E eu vi muita gente fazendo tributo, porque ele, se eu não me engano, acho que morreu em 1987. E reconhecendo a grandeza da sua obra, enaltecendo e etc. E ele foi aluno do C.S. Lewis. C.S. Lewis também foi um dos entusiastas de sua obra. Então, o legado dele, além de, para tudo que ele fez, sabe, de pessoas, e esse é só um dos casos, 2 casos, né, porque eu também citei o Tolkien, mas vai saber quantas mais pessoas o C.S. Lewis não impactou. E um dos seus trabalhos de maior impacto também, inclusive, é esse livro aqui, O Cristianismo Puro e Simples, que na verdade o nome original é More Christianity. Ele é um dos motivos porque protestantes e católicos e tanta gente com opinião diferente sobre tudo ainda reconhece a excelência do C.S. Lewis, tendo tantos outros pontos de discordância.
Porque esse livro, ele na verdade, ele não foi feito planejado para ser um livro. Ele foi um programa de rádio ao qual o C.S. Lewis foi chamado para participar e tal, lá na BBC, durante tempos de guerra. E aí ele foi lá para falar sobre esperança, sobre cristianismo para as pessoas. E o Lewis, ele é da igreja anglicana, mas ele não foi lá para falar aos membros da igreja anglicana, ele foi lá para falar aos cristãos do mundo inteiro. Então, quando a gente fala sobre o cristianismo, a gente sabe que tem muitas denominações diferentes, muitos dogmas diferentes, muitas interpretações e visões diferentes sobre tudo. Mas o C.S. Lewis, ele conseguiu pegar aquilo que tinha de essência no cristianismo mesmo e falar a todos esses nichos de visões tão diferentes e focar naquilo que é o importante, sabe? Mas naquilo que une do que no que separa. E por conta disso, a sua obra é lida por cristãos de todos os jeitos e etc, etc, etc. E eu acho que eu vou parar por aqui. Mas futuramente eu vou comentar alguns livros do C.S. Lewis, então essa parte de autores acho que deu para abrir com grande estilo. E eu vejo vocês numa próxima falando sobre livros, ou sobre educação, ou sobre outro autor, quem sabe. Beijo, tchau!